Então vamos para o primeiro versículo aqui do Provérbios 28. Diz assim: o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes. O que quer dizer aqui, gente? Os ímpios fogem, mesmo que ninguém os persiga. A pessoa que deve alguma coisa, a pessoa que sabe que não está andando pelo caminho correto, ela vive com o sentimento que sempre alguém pode pegar o que ela fez de errado. Vocês já assistiram filmes, né? Que onde tem aquela equipe de ladrão, né? Eles mesmos, eles traem uns aos outros. Eles nunca têm segurança. Então, a pessoa que é ímpia, ela foge porque ela sabe que ela está errada e que de alguma forma alguém pode descobrir, e se essa pessoa descobrir, ela estará o quê? Ali prestes a ser condenada. Então ela não tem paz interior, ela não tem paz de espírito, ela não tem uma mente tranquila. E é isso que fala aqui no versículo 1, diz assim, que as pessoas honestas, elas são valentes, porque, gente, valente, muitas vezes no nosso conceito, é ir lá, né? Mas fala que são como um leão. O que acontece? O leão, ele não vive amedrontado. Um leão, ele caminha, muitas vezes a gente vê alguns rios, né? Mostrando o leão caminhando no meio de carros, tudo, e ele lá com aquela pompa, ele não está preocupado. Ele caminha com segurança, com tranquilidade. Então está dizendo que as pessoas honestas, elas dormem em paz. Elas têm a sua consciência limpa. E vale mais isso, o Senhor olha para todo o nosso coração. Agora vamos ver o versículo 3. Diz assim, olha, um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito. Acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Então, um pobre que sobe ao poder, o que se imagina? Uma pessoa que foi humilde, foi pobre, foi necessitada. E muitas vezes ela até precisou daquelas pessoas para ajudarem ela a subir. E quando ela sobe, ela está, sabe, numa posição, vamos pensar até numa posição de autoridade. Em vez dela ser uma beneficiária dos pobres, ela acaba prejudicando mais eles ainda. E sabe, amados, aqui vamos pensar em algo assim, que pobre pode ser pobre financeiramente, pode ser um pobre porque realmente não tem cultura, não tem conhecimento, pode ser uma pessoa pobre no sentido que, boa noite, Ana, no sentido assim que tem dificuldades ali na sua emoção. E aí a outro, quando sobe, vai fazer o quê? Vai ainda maltratar. E olha o que diz aqui, é como um furacão que chega de súbito. Porque o que você espera? Que essa pessoa venha ajudar, que essa pessoa seja solidária, que essa pessoa, porque ela passou pela mesma situação. Mas aqui diz que ela vem como furacão, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Acaba com a plantação, acaba com aquilo que até que a pessoa já tem e ia colher daquilo. E também nós temos aqui a decepção do outro, a frustração do outro. Por isso que a gente sempre tem que lembrar para ninguém esquecer de onde veio e realmente ajudar os seus, né? Agora, olha, o versículo 8 diz assim: quem aumenta seus bens por meios de juros exorbitantes. Gente, nós temos hoje pessoas que emprestam dinheiro por juros exorbitantes, ou vendem as coisas. Quando alguém está passando por uma necessidade, vende aquilo acima do valor, se aproveita daquele momento, né? Então o versículo 8 aqui de Provérbios 28 nos leva a ver isso. E muitas vezes alguns comerciantes, eles acabam dependendo dessas pessoas mediante um aluguel atrasado, alguma coisa. Mas lembre-se, nós devemos fugir disso, porque essa pessoa, ela vai estar ajuntando, vai dizer aqui, ó, que ela ajunta para uma outra pessoa. Mas sabe no fim o que vai dar? Vai para aqueles que têm o coração, porque o Senhor olha o coração dos necessitados. E aí o Senhor vai estar trabalhando em cima disso, não é, Rico? O nosso Deus está vendo todas as coisas, amadas. Do nosso Deus, nada passa desapercebido.
E olha, aqui esse versículo também é muito interessante. O versículo 9 diz assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Amadas, veja, aquele que não teme ao Senhor, aquele que não quer saber das coisas do Senhor, não quer ter intimidade com Ele, as orações dele, aqui a palavra diz que vai ser abominável, porque diz que as orações dos santos, elas sobem como incenso. Incenso também está na forma o quê? De consagração, porque de eu consagrar a vida ao Senhor, de eu temer ao Senhor, ter intimidade com Ele, a oração sobe. E aí a gente vê muitas vezes pessoas falando, olha, ora por isso, ora por aquilo, ora pedindo oração. A gente tem que dividir o que eu vou falar para não ficar tudo numa única faixa, né? Senão a gente não pega as exclusões aí. Mas tem pessoas que vão pedindo oração porque elas sabem que elas não estão andando concernente ao Senhor. Mas que o nosso coração seja sempre de abençoar, independente, tá? Porque dessa forma, quem sabe essa pessoa, ela pode ser ganha nesse momento. Agora vamos para o versículo 11. Tem tantos versículos bons nesse capítulo, amadas, tantos versículos ótimos, ótimos. Aqui no versículo 11 diz assim: o rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos. Por quê? Ele está apoiando a sua vida no dinheiro. Ele está sustentando o ser dele na parte financeira. Então ele acaba se tornando arrogante. Não estou dizendo que os ricos são assim, tá? Existem ricos, né, que vão se apoiar ali no seu dinheiro e vão se sentir poderosos aos seus próprios olhos. E quando ele se sente poderoso aos seus próprios olhos, ele o quê? Ele acaba muitas vezes humilhando aquele que não tem, né? Mas o pobre, tá? Que é inteligente, que tem sabedoria, que tem discernimento, conhece ele muito bem. Ele vai olhar para essa pessoa e vai discernir. Em vez de muitas vezes ter um coração até de revolta, sabe o que vai acontecer? Ele vai discernir. E é isso que o Senhor quer nos levar, a ter discernimento a cada dia. E aqui diz assim, o versículo 12, olha: quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Nós vemos, o nosso país quanto recebeu de venezuelano, né? Porque ali começou a ter formas insalubres de viver na Venezuela. E nós temos hoje números e números cada dia maior do que de refugiados, pessoas fugindo do seu próprio país, porque está assim com dificuldade de viver. Nós também estamos tendo um país com muita corrupção, com muita dificuldade. E nosso correr tem que ser para Deus. O nosso correr tem que ser cada vez de ter um caráter melhor. Nosso correr tem que ser cada vez nos transformar para transformar outras pessoas, para influenciar outras pessoas, né? Agora olha o versículo 13. Quem camufla faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Vamos voltar mais um pouquinho aqui, ó. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, porque quem aqui disfarça, finge que não está cometendo lá seus erros, seus pecados. Mas aqui, acima de tudo, o que quer dizer? Mas quem as reconhece? Quando nós reconhecemos que nós não estamos caminhando correto, que nossas escolhas não estão sendo escolhas assertivas, quando nós percebemos isso, nós temos que confessar. Boa noite, Vivian. Tudo bem, querida? Quando nós percebemos isso, nós temos que confessar. Muita gente fala assim, ó, cristão é assim, Eles pecam, pedem perdão e depois a vida continua. Não, não é bem assim. A palavra de Deus diz pra gente confessar, e olha o que diz aqui, e abandonar. Aí recebe a compaixão de Deus. Agora, muitas vezes a gente confessa e não é fácil abandonar um vício, um hábito, uma maneira de ser. E muitas vezes
a gente cai várias vezes naquele mesmo problema. E aí o que a gente tem que fazer, gente? Tem coisas na nossa vida que vêm da nossa estrutura familiar, de quando nós éramos pequenos, das nossas feridas emocionais, de várias máscaras que inconscientemente nós colocamos para viver de uma forma de autodefesa. E isso daí acaba depois, com o tempo, nós percebendo que está fazendo mal a nós, ao próximo, e que também isso não está adequado na presença do Senhor. Só que a gente pede perdão, mas é difícil muitas vezes deixar aquilo. Então o que nós temos que fazer nesse momento? Pedir ajuda, sabe? Existem profissionais, aqui quantas pessoas que vêm a mim pedindo essa ajuda, porque precisam deixar alguns comportamentos, algumas maneiras de ter de atitude e têm dificuldade, né? Então, veja só, amadas, tudo isso nós precisamos do quê? Primeiro confessar e pedir ajuda do Espírito Santo, para termos uma conduta reta, um caráter reto, cada dia sendo mais santificada. Só que quando nós percebemos que estamos tendo dificuldade, nós precisamos também de muitas vezes ajuda profissional, tá? E se também tiver alguma irmã para orar junto, mas tem que ser alguém muito, 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 muito próximo. Muito próxima. Porque dependendo do que está acontecendo com a pessoa, aí já pensou se aquilo extravasa, tá? Então temos que tomar cuidado quanto a isso. Agora, versículo 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, que vive sempre na intimidade, no respeito ao Senhor. Mas o indiferente que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. O que é desgraça? Desgraça é não ter a graça de ter o Senhor. E também a pessoa vai confiar em si mesmo, nos seus próprios caminhos. E olha, Voltaire foi aí um grande filósofo, né? Ele lá em 1600 e pouco, ele disse assim, que em 100 anos a Bíblia sumiria da terra. Ele fez várias contraposições à palavra de Deus. Quando ele morreu, quando ele estava no leito da morte, ele reconheceu que ele tinha feito muita coisa inadequada e que ele realmente estava morrendo numa desgraça. Porque ali ele não tinha paz interior, não tinha paz de espírito. Então, enquanto a pessoa, geralmente, quando alguém está lutando por uma causa, veementemente, eu já conheci pessoas lutando contra as coisas de Deus veementemente, colocando coisas assim, sempre para desaprovar o que a Bíblia fala, o que Jesus veio fazer, porque lá no íntimo, essa pessoa tinha dores de pessoas muito íntimas dela. E aí era uma forma de agressão a essas pessoas amadas. Pai e mãe, principalmente o pai, o sexo masculino, ele traz uma grande representatividade de Deus no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, as pessoas veem um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus cheio de regra, um Deus XYZ, porque vem essa conformidade interna. Então, aí a pessoa tem que estar o quê? Também trabalhando isso, ressignificando o Pai terreno, restaurando a figura realmente de um Pai celestial, tá? Então, continuando aqui, olha só, vamos ver o versículo 15 agora de Provérbios 28. O leão rugindo e um urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Puxa, isso aqui tem a conexão com aquele versículo que nós acabamos de ler, né? Que fala sobre que um governo ali que se levanta, que as pessoas fogem ali daquele país, né? Então, um leão rugindo e um urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Não há necessidade de ter um leão rugindo e um urso feroz para governar. Há necessidade de sabedoria, há necessidade de discernimento, há necessidade de caráter. Vocês vão ver que esse capítulo fala muito sobre governo e também sobre prosperidade. Então, há necessidade de justiça, de um direito aplicado a todos, tá? Então, aí, um leão rugindo e um urso feroz, que povo que não vai ficar enfraquecido?
E um ímpio precisa governar dessa forma para deixar um povo enfraquecido, porque um povo enfraquecido não contesta. Então, quanto menos educação se tem um povo, menos condições de contestar ele tem, né? Agora aqui vai dizer o versículo 17. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Está dizendo para ninguém o proteger. Veja só, uma pessoa que assassinou outra e ela aceitar Cristo, ela pode ser salva? Pode. Cristo perdoa, Cristo lava os seus pecados. Contudo, essa pessoa, ela tem o quê? Um pagamento junto à sociedade. Ela tem um pagamento a ser feito aqui. Porque nós trabalhamos também com a lei, o quê? Da semeadura. Essa pessoa plantou isso. E agora ela está colhendo. Então, Deus pode perdoar? Com certeza. Agora veja, uma mãe que perdeu um filho por um assassino, muitas vezes ela não tem a capacidade, ela vai ter que pedir muito a ajuda do Espírito Santo para poder ter a capacidade de liberar. Porque o perdão, gente, não é para o outro, é liberar o outro do meu coração. Por isso que essa pessoa, ela vai sofrer as sanções da lei, tá? Aqui também diz, versículo 18, quem procura caminhar de maneira honesta, viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, subitamente encontrará desgraça. Até tá falando mesmo lá da desgraça, você viu? Quem procura caminhar de maneira honesta, viverá seguro. Voltaire, que eu acabei de dar o exemplo, ele caminhou sempre levantando contestações, tá? E aí procedendo ali com perversidade contra os cristãos, contra aqueles que tinham a crença daquela fé, né? Agora vamos ver o versículo 19. Olha que interessante. Quem cultiva a sua terra, sacia-se do pão. Quem persegue ilusões, se fartará de miséria. Gente, cultivar a terra, nós estamos falando em uma época que aqui o povo ele vivia totalmente do plantio e tinha a época certa de o quê? De preparar a terra, crendo que depois haveria chuva, para que depois tivesse a colheita. Tá? Então era algo ali, e lembrando que Deus nos dá semente para semear, e ali vem o pão da semente, vem o sustento, só que uma parte desse pão é para nossa sobrevivência, e a outra parte desse pão é para semear na vida dos outros. Nós vemos provérbios falando muito de prosperidade também financeira. Mas lembra, a prosperidade, lembra, quando Salomão pediu sabedoria, foi e foi com o objetivo. Salomão pediu sabedoria porque ele queria para governar o povo. Ele pediu não sabedoria, que a sabedoria se traduz a isso. Ele pediu entendimento, conhecimento e discernimento, que na prática é o fazer com sabedoria. Então ele pediu para uma finalidade. Deus, ele quer nos dar prosperidade, mas desde que o nosso coração seja para uma finalidade. Porque senão, muitas vezes, nós somos roubados por aquilo que nós estamos recebendo. Quantas vezes a gente pede um emprego XYZ e o emprego vem e aquele emprego rouba teu coração, rouba o teu tempo com a família, rouba teu tempo com Deus e você ali rouba até tua saúde física e mental e emocional. Tá? E aí essa segunda parte do versículo fala, quem persegue ilusões se fartará de miséria. Eu lembro que quando eu atuava com os adolescentes, né, muitas vezes perguntavam, né, como que eles, não é o que você quer ser quando crescer de jeito nenhum, porque desde que o ser humano nasce, ele já é, tá? Essa pergunta que a gente fala, o que você quer ser? Calminha. O que você quer fazer? Como que você deseja que a sua vida seja mais tarde? Aí sim, tá? Então eles falavam assim, eu quero ser rico. Você é rico? Mas o que é ser rico para você? Rico é eu fazer isso, fazer aquilo. Então, eu quero ser jogador de futebol, porque jogador de futebol tem isso, tem aquilo. E aí nós vemos algumas pessoas vivendo de ilusão e acreditando. Aí é mais adolescente que eu tô falando, mas eu tô falando de pessoas adultas mesmo, tá? Pessoas que muitas vezes ficam ali naquela ilusão de conquistar alguma coisa, porque eu só vou ser feliz, eu só vou não sei o que lá quando eu tiver isso, e deixam de viver no aqui e agora.
ficam ali vivendo dessa ilusão. E geralmente quem vive de ilusão, gente, é um procrastinador e é preguiçoso. Porque quem tem meta, sonho e objetivo, faz uma estratégia e entra em ação. Não fica lá na ilusão, que só fica lá no mundo da lua imaginando, tá? Agora aqui diz assim, o homem leal, deixa eu ver, versículo 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Tem o Tiago Nigro, né? Que ele tem até o canal de finanças, ele tem até aquele investimento da Rico, né? Então, ele é bem claro quando nos podcasts ele fala toda pessoa que quer enriquecer depressa, realmente ou vai para caminhos equivocados ou perde, né? Então, tem pessoas que vê aqueles ganhos exorbitantes lá, somente quando começam umas pirâmides estranhas aí, a pessoa entra, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mas quem apressa para enriquecer não ficará impune. Muitas vezes a pessoa, ela põe até em jogo bens dela e da família, e aí depois perde tudo, tá? Olha, vamos para o homem leal, deixa eu ver as horas, tá dentro do horário. O homem leal receberá muitas bênçãos, já lemos. 21. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim até por pouco dinheiro. Gente, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Jesus foi aquele que nos deu o maior exemplo, ele não fazia acepção de pessoas. Mas hoje nós olhamos para alguém e já julgamos ela pela roupa que ela veste, pelo carro que ela está usando, pela a forma que ela fala. Então, nós ser humano, nós tendemos a julgar demais as pessoas. É óbvio que a nossa roupa, ela transmite uma informação. Mas veja, se eu tô com uma roupa muito extravagante, ela tá transmitindo uma comunicação de sedução. Ou que eu quero mostrar algo que eu acho que eu tenho de melhor, o corpo, porque me falta ter outras coisas melhores, então eu tenho que apelar para uma coisa mais superficial, tá? Mas hoje a gente vê muitas mulheres seguindo a manada, muitas jovens seguindo a manada com essas roupas mais extravagantes, né? Agora aqui, deixa eu voltar no versículo, espera só um pouquinho. Fazer acepção de pessoas. Agora, muitas vezes a gente vê uma pessoa mais simples vestida, mais humilde, já faz aquela acepção de pessoas. E aqui está dizendo que o juiz, está dizendo aquela pessoa que tem autoridade, por pouco dinheiro, ela se corrompe. Então, hoje as pessoas estão se corrompendo, não é por muita coisa, e mesmo se fosse muito também, mas está dizendo que o caráter está tão baixo que as pessoas estão se corrompendo por pouco. É igual saiu aquela notícia, né? A mãe vendendo lá fotos dos filhos, né? Tendo ali assédio junto aos filhos para ganhar R$2.000. Ó, Senhor Jesus. Então, vamos agora para o versículo 24. Se der, depois eu volto em outros, que esse aqui é muito importante. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isto não é errado, é comparsa do destruidor. Gente, olha que palavra forte. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isso não é errado. Quantas vezes filhos vão na carteira do pai e da mãe e pegam o dinheiro? Pegam o cartão do pai e da mãe e utilizam. Fora isso, gente, também tem filhos assim, que mesmo depois de casados, eles o quê? Os pais têm que continuar mantendo eles, né? São pais muitas vezes que também não deram limite para os seus filhos. Mas saiba, quando depois nós saímos daquela fase que nossos pais investiram muito em nós, é o momento de nós investirmos neles, né? Então veja, quem rouba seu pai ou sua mãe? Os filhos, geralmente, eles acreditam lá que se vê a carteira do pai, se vê com dinheiro, alguma coisa, eles acreditam que como é o pai, tem muito dinheiro porque vê aquilo. Hoje não tem tanto dinheiro, né? Porque hoje a gente se trabalha mais com cartão.
Mas eu lembro que meu pai era feirante, ele chegava, colocava o dinheiro tudo ali em cima da geladeira, eu achava aquele monte de dinheiro. Falava, nossa, como meu pai tem dinheiro, não sei o quê, né? Então, assim, a criança não tem muita noção. Então, a gente também tem que ir passando essa educação. Só que muitas crianças ficam adultos e continuam nisso. Hoje, quantos filhos ainda moram com os pais e depende da aposentadoria dos pais? Porque na faixa etária já de uns pais mais velhos, eles mal ganham aquela aposentadoria, precisam comprar remédio e os filhos ainda estão a depender. Isso também é uma forma de roubar os pais. Tá? Quando eu tenho essa necessidade dos pais, tal, e muitas vezes um filho, ele quer que o pai ajude ele numa viagem, ajude ele a comprar um carro, e os pais têm um carro velhinho, não conseguiram nunca fazer aquela viagem, mas o filho lá insiste para os pais fazerem aquilo. Isso também é um contexto de roubar os pais. Agora os pais têm que ter discernimento. Os pais que não colocam limite, seus filhos não crescem. Tá? Então, o crescimento dos filhos também depende de como nós colocamos limite, como nós delegamos e como nós educamos. Aqui, diz aqui, antes deixa eu falar algo para vocês. Algumas perguntas estão me vindo no direct, perguntando como que é a comunidade Transformadas para Transformar. Olha, a comunidade, gente, o foco dela é realmente trabalhar as 4 áreas: a inteligência espiritual, a cognitiva, a emocional e a inteligência física. Quando eu falo inteligência física, é trabalhar a nossa saúde física mesmo, alinhando o nosso círculo circadiano para poder ter uma saúde boa. Dentro lá da comunidade tem uma plataforma, vocês conhecem a Hotmart? Acho que a maioria de vocês já viram cursos na Hotmart. Então, existe a plataforma. Dentro da plataforma do curso, da comunidade, tem várias coisas lá. Já tem mais de 15 palestras de autoconhecimento, de gestão emocional, que pega essas 4 áreas que eu falei para vocês. Além disso, tem outros cursos lá dentro. E todo mês nós temos 2 reuniões. Eu participo de 2 comunidades. 2 comunidades que eu participo, nenhuma delas tem reunião pelo Zoom com as pessoas, com a pessoa que está à frente da comunidade. Só tem aulas gravadas. Na nossa comunidade, não. Nós temos aulas presenciais, nós temos ali momentos de conversa. Porém, se você é aquela pessoa que não gosta de aparecer, que não quer ficar com a câmera fechada, porque muitas pessoas falam assim, Kátia, eu quero participar, sabe? Mas assim, eu não gosto de ficar falando, eu gosto de ouvir o que um fala, o outro fala. Também pode, amada, você pode ficar ali com a câmera fechada, tranquila, só ouvir, não tem problema nenhum, não vai precisar abrir, não vai precisar falar, não vai precisar se expor em nenhum momento. E caso também você não consiga assistir naquele horário que nós estamos ali fazendo essa reunião, esse momento, você pode a qualquer momento você ouvir. Vai ficar um outro momento que você pode, porque vai ficar gravado na plataforma, tá? Nós também temos o quê? A parte literária, a nossa parte terapêutica literária, aonde nós lemos um livro por mês. Aí muitas pessoas falam, eu não tenho hábito de leitura. Veja, também não precisa ter o hábito de leitura. Nós gravamos todo dia as páginas que é para ler, e aí você pode estar ouvindo só. E depois você assim, no final eu tenho pessoas que nunca tinham lido livros, que eram mais velhas e que só ouviam e hoje já pegaram o gosto pela leitura, porque a leitura dá de 10 a 15, 20, no máximo 20 minutos por dia. E isso vai nos ajudando a criar hábitos saudáveis, a deixar os outros hábitos, vai aumentando o autoconhecimento. E além disso, a gente depois tem uma reunião também juntas no Zoom para comentar dos ganhos do livro. Se você também não quiser colocar, você manda depois no privado para mim as suas perguntas sobre o livro, tudo. E lá nesse dia eu vou estar dando retorno, resposta. Além disso, a gente chama também especialistas
para estarem conosco, especialistas que vêm falar diretamente a nós, principalmente mulheres, que vêm trazer assim dúvidas, que vêm trazer conhecimento, que vêm nos ajudar no nosso dia a dia, principalmente também na parte de relacionamento, que hoje é uma necessidade tão grande. Então nós temos essas reuniões que sempre são à noite, por volta das 19 horas. Fora isso, tem toda essa parte lá na plataforma. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp. E essa semana no grupo, porque no grupo do WhatsApp a gente também trabalha um hábito saudável por semana. Então essa semana o nosso hábito, eu encorajo, não é que as pessoas têm que fazer, é um encorajamento. Eu encorajo, então essa semana eu estou encorajando a gente tomar chás. Então eu estou colocando lá o chás que eu estou tomando, estou colocando para que serve. Então quando nós temos uma comunidade que nos ajuda a mudar hábitos, nos ajuda a realmente ver a vida de uma forma diferente, que nos auxilia, nos dá muito mais força, amadas. E essa comunidade é esse objetivo de transformar cada dia. Para nós o que? Transformarmos outras mulheres. Então, caso você tenha interesse, queira saber mais, mande depois o direct para mim, comunidade, e eu te mando mais dados. Então, olha, eu expliquei porque várias pessoas estavam me perguntando. Caso você foi uma delas que me perguntou e faltou mais alguma informação, passa lá no direct para mim e a gente volta a conversar, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso versículo. Deixa eu tomar um pouquinho de água, nós já estamos quase terminando. Diz assim: a pessoa gananciosa provoca contenda o tempo todo. Vocês viram como tá falando bastante dessa parte, né? De ganância, de querer prosperar rápido. Então, essa pessoa gananciosa, ela provoca contenda o tempo inteiro, porque é uma pessoa apressada, ela quer ter resultado rápido. Gente, tem coisas na vida, a maioria das coisas na vida, elas são o quê? Um processo. Muitas vezes a gente quer ter resultados rápido, pode ser em qualquer área. A tendência é o quê? Dar errado, pegar atalhos, e esses atalhos depois voltam contra nós. Tudo que é sólido, uma planta, para o quê? Para ela ter solidez, uma árvore, ela tem que ter raiz profunda. Então, o importante é a gente fazer 1% por dia. Muitas vezes eu não faço nem 1%, eu faço 0,5%, 0,3%. Mas, como eu acabei de falar para vocês, quando a gente está numa comunidade, isso facilita a gente fazer. Tem algumas que falam assim: ai, Kátia, olha, eu tô lendo aqui para não ficar atrás, senão eu vou ficar muito atrás do pessoal, né? Porque é uma forma de estímulo, cada um é estimulada por algo. Se eu não marcasse com vocês aqui de segunda a sexta, tá compartilhando provérbios, será que eu estaria todo dia, eu pessoalmente, lendo e desfrutando de provérbios? Então, quando a gente tem um comprometimento, isso facilita a gente manter um processo, tá? Então, aqui diz assim: a pessoa gananciosa, ela atropela tudo e ela tem contenda, tá? O tempo todo. Ela não vai, o relacionamento dela vai ser péssimo. Mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Amada, prosperará em paz. Veja, nós temos que todo dia fazer a nossa parte e pedir sempre orientação se nós estamos alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. E saiba, vai haver prosperidade. Só que ela não acontece do dia para a noite. Então, a gente muitas vezes vê algumas coisas na Bíblia, quando Salomão pediu sabedoria, parece que um raio caiu nele, mas ele já tinha o coração de buscar o entendimento. Diz que ele observava as aves do céu, ele observava as plantas, ele era um observador, um contemplador. E aí na observação, na contemplação, você vai tirando o que? Aprendizados. Então tem que ter um coração para isso, né? E aqui diz assim também, olha, esse versículo também é maravilhoso para a gente terminar aqui. Quem confia apenas em si mesmo é insensato. Amadas, a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu não sei de tudo, eu não conheço tudo, eu preciso de outros olhares, de outra forma de percepção e, acima de tudo, eu preciso da graça e da misericórdia, do entendimento da palavra de Deus. Tá? Então,
quem confia em si mesmo, versículo 26, quem confia apenas em si mesmo é insensato. A Bíblia também diz, maldito o homem que confia no próprio homem. Nós estamos falando não na confiança, nesse de entregar o seu coração, mas nós estamos dizendo aqui que nós temos que, a momento de tomar decisões, de percepção, nós temos que ir em busca de conselhos e não ficar simplesmente daqui não saio, daqui não, ninguém me tira, nos meus conceitos, nas minhas formas de crer, nas minhas percepções. E eu vou dizer para vocês, dizem, não é a idade que nos torna maduro, é a busca do conhecimento, da sabedoria que vai nos tornando mais maduros, do autoconhecimento. Porque quantas pessoas mais idosas, mais teimosas são, mais difíceis de lidar são. Porque vai enraizando mais isso nelas. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Sabedoria é a prática do conhecimento, do entendimento, do discernimento, tá? Quem dá aos pobres, versículo 27, estou já extrapolando. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade. Amadas, aqui está dizendo sobre empatia. Está dizendo aquele que se compadece do outro. Aquele que olha e... Porque quando você se compadece, você não está apoiado naquilo que você tem. Você está o quê? Tendo a semente para pão e a semente para semear. E a semente para dar, o pão para ofertar. Mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quantas vezes a gente pode ter negligenciado alguém que precisa de ajuda? Agora, principalmente aqui em São Paulo, quase todo lugar que você anda, é alguém pedindo alguma coisa. Muitas vezes você sai do carro, você mal está saindo do carro, já tem alguém assim na tua frente pedindo algo. Você nem conseguiu se aprumar ainda. Então também nós temos que ter discernimento. Então hoje, se você participa de uma igreja, com certeza ali tem várias partes de missões, várias formas que nós podemos ajudar. E quando o Senhor tocar no nosso coração, também ajudar, né? Agora, não negligenciar aquele que você sabe que realmente está necessitado, que ele está precisando, e aí fechar os olhos para isso, né? Então, que Deus assim nos dê sabedoria realmente para que tudo isso seja constituído no nosso coração, né, amadas? Olha só, nós estamos aqui, então terminamos o 28 e nós vamos orar agora. E lembrando que até quinta-feira nós estamos terminando. Na quinta vai ter sobre a mulher virtuosa e eu quero falar da mulher virtuosa nos dias de hoje. Como seria essas capacidades, habilidades, o coração dessa mulher nos dias de hoje? Então vai preparando o seu horáriozinho aí na quinta-feira para nós estarmos juntas. Lembrando que daqui a pouquinho aqui já vai estar no Instagram essa live e já amanhã já vai estar lá no YouTube. No YouTube fica muito mais fácil, muitas vezes você está acompanhando. Então vamos orar, amadas? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Pai amado, nós já estamos em Provérbios 28. Muitas vezes, Senhor, nós ao iniciarmos algo achamos que vai demorar tanto e depois é a cada dia, Senhor, fazendo 1%, 0,5%, 0,1%, mas, Senhor, nos dê um coração de progresso, nos dê um coração de perseverança, um coração de constância. Senhor, não queremos ser aquelas que simplesmente ficam a orar passivamente, mas nós queremos ser mulheres que a cada dia estão sendo transformadas, a cada dia estamos crescendo em graça, estamos crescendo na Tua presença, porque nós não estamos aqui, Senhor, nessa era, Senhor, simplesmente por estar, nós estamos aqui porque o Senhor escolheu para que nós sejamos sal e luz dessa terra. Por isso, Pai, nos capacita cada dia mais, ao pouquinho que nós formos transformadas, transformarmos outras vidas. Senhor, não queremos pegar atalhos, pelo contrário, nós queremos aceitar o processo, o ciclo que nós estamos passando e aprender com esse ciclo, com esse processo, em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma semana edificante,
uma semana aonde possamos ter discernimento, saber fazer escolhas, Senhor, saber administrar o nosso tempo, saber administrar também as nossas emoções, o nosso corpo, as necessidades dos nossos corpos, em nome de Jesus.